Fala galera, sou de volta com vocês, Adilson do canal do Prof. É isso aí, o seu canal sobre renda variável, o seu canal sobre criptomoeda. O papo hoje é operar vendido. É galera, operar vendido, o que você acha disso, hein? Deixa aí nos comentários. Operar vendido, isso é uma boa, isso é legal, isso é ruim? Eu deixei, melhor dizendo, eu fiz um vídeo, tá? Há cerca de um ano, ok? Tá aí no meu canal, tá bom? Vou deixar a descrição do vídeo aí em cima para vocês, tá? O título do vídeo é CVM deve proibir short selling. Eu acho que é esse o título do vídeo, ok? Nós estamos tendo um caso muito interessante agora nos Estados Unidos com a GameStop. Talvez vocês já tenham ouvido falar deste caso, né, da GameStop, que está bombando na internet, está bombando nos Estados Unidos, ok? E estão querendo, o brasileiro está querendo repetir isso aqui, ok? Com as ações da IRB. Galera, operar vendido, o bagulho é doido. Vamos ver que parada é essa? Vem comigo! Fala galera, sou de volta aí com vocês. Vamos lá então. GameStop, entenda tudo sobre o assunto mais falado do mercado financeiro nesta semana. Tá legal? Essa matéria saiu no Money Times, vou deixar para vocês aí a descrição, ou melhor dizendo, o link da matéria na descrição do vídeo, para que vocês possam com calma ler e entender isso. E não esqueçam de assistir o vídeo que eu fiz a respeito desse assunto, ok? Cujo link está em cima aí para vocês, tá? Coloquei no início do vídeo, vou repetir agora, o link está aí para vocês, ok? GameStop, entenda sobre o assunto mais falado no mercado financeiro nesta semana, tá? Então vamos lá, o que é o GameStop, tá? Aqui ele explica direitinho, tá bom? O começo de tudo, né? Inclusive ele fala que isso aqui daqui a pouco vai virar um filme, e existe um filme, tá bom? Produzido, quer dizer, um filme que eu assisti ontem por sinal na Prime Video, tá? O nome do filme é The Outsider, tá legal? Eu vou ver se eu consigo inserir aqui a imagem no vídeo aqui depois, né? Lá na edição, quando eu fizer a edição aqui desse vídeo, vou ver se eu consigo inserir uma foto do filme aqui. É uma foto um filme muito interessante, porque essa história é baseada numa história real, tá? Que aconteceu numa corretora, numa enorme corretora francesa, tá bom? Na época, bem perto da época que houve aquela problemática. A história começou, né, com um cara, né, um pouquinho antes da história da crise do subprime, mas o filme ele aborda, tá, as operações de vendido que um certo corretor fazia, um certo trader fazia, tá, escondido da corretora. Ele ganhou bilhões, mas com a chegada da crise do subprime ele acabou se ferrando e perdeu muita grana, muito dinheiro. Não só ele, claro, mas a corretora principalmente. Perderam bilhões e bilhões. O impacto foi tão grande, tá, que essa corretora francesa teve que... tudo em relação a trade na França teve uma modificação depois desse grande episódio, tá bom, que ocorreu. Tá? Então, operar vendido é uma coisa muito complicada. Você comprar uma coisa que você não tem dinheiro e vender depois ela, né, é um negócio muito complicado, tá bom? Nós tivemos casos aqui na Bolsa no passado que, porra, foi difícil, tá bom? Então, vamos lá, o começo de tudo. Eu vou ler algumas partes para vocês, porque não cabe eu ficar lendo aqui tudo, né? Vocês depois vão ver lá, vão ler a matéria, né? Essa parada envolve a GameStop, tá? A GameStop, a Reddit, né? A Reddit é uma plataforma de rede social, né, muito famosa nos Estados Unidos, muito potente nos Estados Unidos, pouco usada aqui no Brasil, né? O Reddit, eu tenho o Reddit, tá lá, se vocês quiserem dar uma olhada, canal do Prof, como sempre, tudo é canal do Prof, só me procurar lá no Reddit, eu tô lá, tá bom? Com os meus videozinhos,
Lá é que eu posto os meus vídeos em inglês. Aliás, eu quero aproveitar aqui a ocasião, tá, para dizer a vocês, meus ouvintes, pessoal que assiste aí, que é inscrito no canal, eu faço vídeos em português e eu faço vídeos em inglês. No entanto, esses vídeos são mais focados para criptomoedas, tá bom? Os em inglês, eu faço em português também de cripto, mas eu faço uns em inglês para um público que ele está no Reddit, que ele está no Twitter, tá legal? Essa galera é lá de fora. Eu tenho que postar esse vídeo na minha plataforma do YouTube, tá bom? Então vocês de vez em quando vão se esbarrar com um vídeo lá em inglês, não se assustem, tá bom? Quem quiser assistir, claro, ótimo, fique à vontade, tá? Mas eu também faço vídeos em inglês, tá bom? Já disse a vocês que meu canal ele é bastante diversificado, ele contém coisas sobre pintura, vocês viram os quadros aí atrás aí, são sempre quadros que eu pinto, tá? Eu sou professor de matemática, eu faço aula de matemática, de vez em quando eu posto alguma coisa aqui no canal. Enfim, é um canal bastante diversificado, no entanto, o seu foco, o seu norte é a renda variável, são as criptomoedas, tá? Então vamos lá então, ok? Bom, então, como eu dizia, envolve a GameStop, a Reddit, tá bom? Um fundo imobiliário chamado Melvin Capital, tá bom? E uma corretora chamada Robinhood. Olha o nome de corretora, Robinhood, tá? Então, 4 entidades aqui envolvidas. Então, vamos lá. Tudo começou com uma publicação na plataforma Reddit, onde um usuário propunha que todos se juntassem para comprar ações da GameStop com o objetivo de causar um short squeeze na posição do fundo bilionário Melvin Capital. O que é isso? Tá? As ações estavam caindo. Estão caindo ainda da GameStop por conta da pandemia. Porque a GameStop é uma loja de jogos e essas lojas estão localizadas em shoppings, em galerias, né, lugares que estão fechados por conta da pandemia. Entendeu? Isso em todo o território americano, nos Estados Unidos inteiro. A empresa valia bilhões, valia não sei quanto, 30, 40 bilhões, valia muita grana, tá? Valia muito dinheiro. E acabou, né, vindo, né, as ações que custavam $30 vieram a custar $2. Então, uma empresa muito grande que veio sofrendo muito com a crise. E esse fundo bilionário do Melvin Capital acabou prejudicando ainda mais a empresa porque estava apostando na queda. Quando você aposta na queda de uma empresa, essa empresa tende a cair muito mais rápido. Então o pessoal da Reddit combinou de todo mundo comprar para as ações subirem, porque se as ações subissem, o pessoal da Melvin Capital que tinha apostado na queda ia começar a perder dinheiro. E foi isso que aconteceu. Tá? Deixa eu pular aqui. Aqui fala sobre a Melvin Capital, né? Aqui. Deixa eu ler esse parágrafo aqui com vocês, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. O mercado, por sua vez, interpretou todos os sinais, fazendo com que as ações da GameStop despencassem dos seus $55, não foi 30 não, $55, que valiam em 2013 para $2,57 em abril de 2020. Apesar de um grande investidor chamado Ryan Thiel, tentar salvar a empresa do seu fim inevitável ao adquirir parte representativa de suas ações com a promessa de atualizá-la, os resultados continuaram a decepcionar, ok? Quer dizer, a GameStop já estava indo mal por conta da pandemia, tá? Esse fundo entrou na jogada, apostando na queda dela, apostando na falência dela, melhor dizendo, né? Acabou de ferrar com a empresa, tá bom? Aí um usuário lá do Reddit, né, postou, tá? Tá aqui, ó, GameStop is about more than just money, is about sending a message. Então, ele está dizendo que o GameStop é mais do que dinheiro. Eles querem mandar uma mensagem, quer dizer, o público quer mandar uma mensagem para o sistema dizendo, olha, a gente está aqui, tá? A gente existe. O público existe. Vocês não comandam o jogo. Vocês grandes
grandes baleias, grandes investidores, vocês não comandam o jogo. Quem comanda o jogo somos nós. Somos nós. Então eles fizeram um chamamento no Reddit, que é uma baita numa rede social, os Estados Unidos adoram, tá legal? Chamando todo mundo para comprar. Tu imagina todo mundo comprando uma ação, nem que seja, 10 ações, um lote, tá? Porra, 2 e poucos, para o americano é 200 e poucos dólares, não é nada. Tá bom? Todo mundo comprando. As ações, né? A lei da oferta e procura. Todo mundo está comprando. A tendência é a ação subir. E foi o que aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Depois de uma leve recuperação nos preços das ações, os fundos de alto risco, como o Melvin Capital, decidiram montar posição short na companhia. O objetivo era, claro, buscar bons lucros provenientes de uma possível baixa no valor de suas ações, que pareceria inevitável a longo prazo. O fundo entrou com tudo, apostando alto na queda das ações da GameStop, com contratos futuros que já ultrapassavam, inclusive, o número de ações totais da empresa sendo negociadas na bolsa. Olha o absurdo, cara. Olha o absurdo. Quer dizer, aqui ele faz uma explicação, né? Para quem não entende esse tipo de operação, é o seguinte: você pega as ações de uma empresa emprestadas e as vende pelo preço de mercado naquele momento. Você não colocou dinheiro aí, você pegou emprestado, tá? Você comprou emprestado, comprou fiado, digamos assim, tá bom? Depois, quando as ações despencam, você as compra de volta, devolve e fica com a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Entendeu? Isso é que é a operação short squeeze, tá? Logicamente é uma estratégia arriscada, pois caso elas subam, você terá que obrigatoriamente comprá-las por um preço maior, fazendo com que o prejuízo em potencial seja ilimitada. Você pegou fiado a 3, passou de 3, tá? 4, 5, tu tem que pagar o cara que você comprou com 3, só que você não tem dinheiro, cara. Entendeu? Então, quanto mais alta tiver, né? Como é que você vai conseguir dinheiro para pagar o cara? Vai ficar devendo. Foi o que aconteceu com esse fundo aí, ele acabou se ferrando. A revolta do investidor pessoa física. Com um cenário desenhado para a catástrofe das ações da GameStop, os fundos bilionários não contavam com a revolta dos investidores comuns, que se reuniram no Reddit para tentar dar o troco, liquidando a posição de short dos fundos e ação no meio de uma compra em massa coordenada para inflar os preços do ativo. O público comprou a ideia e começou a adquirir os papéis da empresa em grande quantidade, o que levou a ação a uma alta meteórica de mais de 1.700% desde o início do ano, tendo seus preços dobrados consecutivamente nesta terça e quarta-feira, 26 e 27 de janeiro, ultrapassando os seus $300 no preço, tá, de tela. Ok, pessoal? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aliás, foi isso que aconteceu. A Robinhood, corretora pela qual os usuários estavam comprando as ações da GameStop, então o pessoal se reuniu e usou só uma corretora, que foi a tal da Robinhood. Tá? Por isso que se fala muito, essa semana falando muito em Robinhood, em GameStop, né? O pessoal usou a Robinhood para comprar. Decidiu suspender a compra das ações em uma tentativa de parar a ação dos investidores. Com certeza a Robinhood levou uma chamada dos grandes, das baleias ou do governo, e parou. Tá? Parou de operar essas ações dos caras. Em nota, a corretora afirmou que tomou essa atitude devido ao momento de forte volatilidade, com a intenção de ajudar os investidores a tomarem decisões informadas. Porra nenhuma, eu não acredito nisso. Isso fez com que os papéis do GameStop despecassem novamente, mas não durou muito tempo e logo a corretora voltou a ceder. Quer dizer, o pessoal pressionou, eles cederam, dizendo que voltaria a permitir a negociação limitada dos papéis, fazendo com que o preço voltasse a subir rapidamente. Então, a Robinhood voltou a negociar, entendeu? Mas de uma forma limitada.
Aí vem um brasileiro, né? O Tupiniquim aqui, Tupinambá brasileiro, tá? Não demorou muito para que os brasileiros decidissem entrar para a festa, orquestrando uma ação parecida com as ações, com uma ação, né? Fazer alguma coisa parecida com as ações do IRB Brasil. Um grupo criado no Telegram com o nome de Short Quiz IRB reuniu um pouco mais de 2 dias, mais de 38 mil pessoas. Então, galera, o reflexo foi rápido e a cotação da ação disparou 17,82% na Bolsa de Valores durante o pregão desta quinta-feira, dia 28. Tá bom? Então o brasileiro também quis imitar o americano, fazer um troço parecido, mas claro que não foi com o mesmo objetivo. A iniciativa não foi bem vista por órgãos reguladores e especialistas do assunto. Em participação especial na newsletter Day One da Empíricos, Daniel Kalansky, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, e Isaac Costa, especialista em regulação financeira, deixaram uma advertência aos leitores e investidores em geral. Tá? Só esse parágrafo que eu vou encerrar. Em suma, o caso GameStop não é uma simples brincadeira, e se o caso IRB seguir os mesmos passos, uma advertência, e se o caso IRB seguir os mesmos passos, também não será. Vale lembrar que, além de ilícito no mercado de capitais, a manipulação de mercado também configura crime. Galera, vou deixar a matéria aí com vocês, tá? Tá aí para vocês lerem, ok? Vou deixar na descrição do vídeo. É um assunto muito sério. Operar vendido é um negócio muito louco, tá bom? A manipulação no mercado ela existe, né? E isso tem que ser estopado, né? De qualquer jeito, tá bom? Assistam esse filme. O nome do filme é Outsider, tá? The Outsider. Tem um monte de outros filmes e séries com esse nome, tá? Mas é o caso de um trader lá na França, tá? Se eu não conseguir, vou botar aqui, eu consigo sim colocar aqui na edição. Tá legal, galera? Se você achou a informação interessante, se você achou a informação importante, não deixe de dar o seu joinha no canal. O teu joinha no canal é muito importante para mim. Dê o seu joinha, se você não é inscrito, faça a sua inscrição agora e compartilhe para os seus amigos, tá? Pois esse é o canal do Prof, o seu canal sobre renda variável, o seu canal sobre criptomoeda. Tamo junto, galera. Boa noite, fique com Deus. Valeu!